Recentemente eu publiquei um vídeo falando sobre símbolos religiosos e política dentro do MBL. E aparentemente isso foi demais para algumas das ferinas do MBL. Em vez de responder o que eu disse no vídeo, decidiram responder quem eu sou, decidiram me xingar, me chamar de hipócrita, de oportunista, de mentiroso e de um monte de outras coisas. Então hoje a gente vai fazer uma coisinha bem simples. Vamos separar argumento de ataque pessoal e tentar responder o que sobrar. A primeira coisa que eu já vou deixar de lado aqui desse vídeo é o seguinte: muita gente comentou sobre a revista Valete, o artista que fez aquelas artes sobre Jesus Cristo sendo enrabado, do anjo botando a banana na boca do santo. Na verdade era uma conta alternativa de um artista do MBL e que não tinha nada a ver com a Valete, e que a Valete é uma revista diversa e você entendeu. E sim, eu errei nessa. Até por isso que eu deixei um comentário me corrigindo, fixado, ao invés do comentário que eu deixo sempre, que é mostrando o meu live pix, mostrando minhas redes sociais, coisas pra você poder dar aquela força. Eu preferi deixar de colocar o meu live pix, deixar de colocar minha lojinha de afiliado, pra poder ter um dinheiro, porque eu não tô monetizado, pra ser honesto, pra ser justo, pra voltar atrás na merda que eu falei e deixar um comentário me corrigindo. Então só isso já deveria anular aquela crítica, aquela coisa que me chamaram de ser um oportunista e de ser um hipócrita mentiroso. Um mentiroso, um oportunista, não admite seus erros, não admite que mentiu, não admite que errou na informação que passou. Não bota um comentário fixado para admitir que tá errado. Então só isso já anula. Mas vamos aprofundar mais nessa questão de eu ser oportunista ou não. Sim, eu quero view. Sim, eu quero engajamento. Sim, eu quero viver de conteúdo online. Isso não é nenhum segredo e não deveria ser um pecado capital fazer isso. É literalmente o meu trabalho. Ou pelo menos o trabalho que eu tô tentando construir aqui na plataforma. Ser youtuber não é ser só ligar a câmera e falar qualquer merda, qualquer coisa. É escrever roteiro, é editar vídeo, é fazer thumbnail, é pensar em SEO, é entender algoritmo, é administrar rede social, é planejar estratégia, um monte de outras coisas. Dizer que youtuber não é trabalho é simplesmente viver em 1940, num mundo onde televisão, jornal e rádio ainda eram os únicos meios legítimos de comunicação. E sim, teve gente falando que eu era um preguiçoso, que eu era youtuber e que por eu ser youtuber não era um trabalho de verdade. Olha só que merda. Agora, existe uma diferença crucial, uma diferença fundamental que as ferinas não entenderam. Eu querer view, eu querer engajamento, eu querer público não é oportunismo. Oportunismo é vender princípio por view. É um sonho meu ser youtuber e viver de conteúdo online, sim. Só que esse sonho não me dá licença para apoiar um movimento que eu considero errado. Eu falar de um assunto do momento, o movimento do momento, não me torna imoral, não me torna oportunista ou mau caráter. Me torna um youtuber iniciante, um youtuber que está começando, com estratégia. Essa estratégia funcionou. Eu peguei o partido do momento, o movimento do momento, que tinha mais gente falando e que tava fazendo merda, apontei essa merda. E olha só que coisa, é o vídeo mais visto do canal. Só que, perceba, um MBL atualmente, pro meu público, que é o público jovem, masculino, é um movimento mais bem visto por eles. Não é à toa que é um movimento jovem dinâmico de direita. Se eu realmente fosse oportunista mau caráter, disposto a ser um vendido, a escolha mais fácil que eu faria era apoiar o MBL, porque ele me daria mais alcance, me daria mais engajamento positivo, menos dor de cabeça, menos dislike. Eu ia angariar um público que ia ser muito maior e mais fiel, que é o público dos jovens do MBL. Só que eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu não concordo com o MBL. E essa minha posição de crítica ao movimento sempre vai ser a menos lucrativa, a menos vantajosa. Criticar quem tem mais poder e relevância do que você nunca foi a opção mais lucrativa e mais vantajosa. Agora, sobre a acusação de que eu não posso falar de virtude, valores ou moral ou sobre o cristianismo porque eu gosto de Helltaker. Isso não é argumento, é pânico moral. É o mesmo tipo de lógica, mesmo tipo de pânico que setores do movimento evangélico neopentecostal lá nos anos 90 impuseram no Brasil. Quando falava que videogame, que RPG, rock ou anime eram do demônio. Se a lógica for essa, de que, se não é cristão, então você não pode viver. Então cristão não pode ver Netflix, não pode ver HBO, não pode jogar videogame, não pode consumir absolutamente nada de cultura contemporânea. Porque, vamos lá, né, cara? Não tem nada de cristão em Game of Thrones ou Last of Us. Na verdade, o contrário, né? Consumo cultural, você gostar de uma obra, de um filme, de um anime, de um jogo, que seja, não é endosso moral pra ideologia daquele anime, daquela obra, enfim, você entendeu? Não quer necessariamente dizer que eu concordo com tudo que está sendo dito ali. E se confundir essas duas coisas, consumo cultural com endosso cultural, é intelectualmente desonesto. Mas com o Nig, você fala sobre cristianismo no Substack,
Você comenta sobre temas cristãos, coisas, você se diz cristão, mas tá lá usando a Estrada de Helltaker como mascote do canal. Ela é punk, ela é literalmente demônio puta, por que você usa ela? Por que, meu caro? Não é uma questão de valor, é uma questão de identidade. Deixa eu explicar pra você, coloca uma musiquinha triste aí de fundo que tá na hora do background. Eu sempre fui a ovelha negra da minha família. Eu sempre tive um gosto pouco ortodoxo, sabe? Eu me interessava por ocultismo, por esoterismo, religião diversa e principalmente temas sexuais. E esses gostos fizeram com que eu fosse perseguido dentro do ambiente religioso que eu cresci. Originalmente eu era luterano, só que a minha família se mudou para o interior de São Paulo, e como não tinha igreja luterana por lá, a minha família começou a ir não dá pra chamar de igreja, uma seita neopentecostal. Era um misto de assembleia, com TJ, universal, enfim, era uma bagunça. E lá, como toda seita neopenteca, era um ambiente de seita, era um ambiente, sabe, paranoia pura. Cara, eu literalmente apanhei, porque uma senhora da igreja olhou pra mim e disse pros meus pais que eles tinham visto um espírito de homossexualidade em mim. Em uma dessas ocasiões, inclusive de preconceito por eu ser muito viadinho, me chamaram de putinha. Olha o nível das igrejas neopentecas. E quando você cresce sendo tratado como algo impuro, desviado, ou mesmo demonizado, como se você fosse um capeta, você aprende a lidar com isso de alguma forma. No meu caso, a irreverência, a rebeldia da Estrada, aquela personagem punk, descrita literalmente como uma demônio puta, virou meu símbolo de enfrentamento. Não porque eu quero ser um demônio, não porque eu quero ser uma puta, não é nada disso. Mas porque durante boa parte da minha adolescência, eu fui tratado como uma putinha viada do demônio. Eu fui tratado como um demônio. Eu posso não ser punk como ela, eu posso não ser descolado que nem ela, eu posso não ser porra louca que nem ela, eu posso não ser, sei lá, viciado que nem ela, só que eu me inspiro nessa reverência, eu me inspiro nesse desarme de medo, de culpa, eu me inspiro nessa rebeldia. E isso não é um culto ao mal, é uma identidade construída a partir de rejeição. Eu gosto da Estrada não por ela ser um demônio, ou por ela ser puta, mas porque ela é, dentro do núcleo do Helltaker, aquilo que eu fui pra minha família. Agora. Sobre o MBL ser ou não cristão, eu nunca disse que o MBL é oficialmente um movimento cristão, até porque não tem uma declaração ipsis literis disso no MBL. O que eu disse é que tem um padrão claro de instrumentalização da estética da linguagem do público cristão. Por exemplo, Renato Impera faz declarações públicas de apoio à Igreja Católica e usa estética católica em lives, mesmo sendo ateu. A Amanda Vettorazzi se diz católica, foi visitar o Papa e tudo mais, só que no carnaval ela tava vestida de capeta da Playboy pra ir no bloquinho. E isso sem contar os posts que a Glenda faz falando sobre igreja, sobre crente, sobre demônio, né? Que dá pra ver que ela valoriza bastante a Igreja Católica. Engenheiro Léo se diz cristão, só que apoiou o aborto para pessoas com deficiência e autistas, ou seja, eugenista. E eu nem sou contra o aborto. Eu sou a favor de alguns casos. Hoje já tem exames genéticos que você pode ver se o feto ele vai ter alguns problemas sérios. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem um filho que tem, não sei se é um autismo ou tal, um negócio que ele não, esse que você não pode ver sozinho. Não sei se é um autismo ou tal, um negócio que ele não, esse que você não pode ver sozinho. Então, por exemplo, você identificou no feto que ele vai ter essa doença e eu prefiro não ter, eu acho que deveria ser justo. Você faz um exame genético, até 8 semanas você pode fazer um exame genético. Se tem uma dessas doenças, você pode... mas aí o cara nasceu lá, sei lá, o síndrome de Down. Você não quer que tenha, que nasça. Olha quantas pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que elas são tão bem, tão felizes. Sim, mas sempre de alguma forma é dependente. E você fala, mas essa vida não vai existir. Mas às vezes para essa vida existir, outras não irão existir. Porque imagina que eu quero ter 2 filhos. Aí vem esse, que ele vai me exigir todo esse tempo e esforço pra cuidar dele, acaba com a vida do casal. Às vezes o casal se separa por causa disso. É ruim pro casal, é ruim pra criança. E aquelas outras 2 vidas que iriam existir, se tivesse feito, eu vou chamar até de interrupção da gravidez, que eu acho que aborto é uma frase forte. Se tivesse feito a interrupção da gravidez, iam ter mais 2 pessoas no mundo, pessoas mais eficientes, e a família estaria mais feliz. Agora, sobre o Kim e o Renan serem maçons ou não, a coisa é um pouco mais complexa. Eu vou tentar ser breve aqui. Me relataram nos comentários que o que aconteceu por trás dessa foto é o seguinte. O Kim e o Renan estavam nas manifestações de 2013 contra a Dilma e eles passaram a noite numa loja maçônica. E eles compraram essas camisetas por lá, tiraram essa foto e beleza. Se isso é um endosso da parte do Kim à maçonaria, eu não posso te dizer. Me disseram aí nos comentários que ele é católico, que ele declarou apoio à Igreja Católica, agora todos os outros. Mas como eu não acompanho muito as redes sociais dele, não sei se é hipocrisia igual aos outros membros do MBL, ou se ele realmente é um católico fervoroso, pode ser que de fato seja apenas uma camiseta que ele comprou assim, por ver, achou da hora e beleza, show de bola. Agora, já sobre o Renan,
Eu não posso dizer o mesmo, porque tem caroço nesse angu. Ele já usou um chapéu maçom em uma live, ele tem uma tatuagem pagando as costas, ele fez aulas sobre mitrismo. Então é bem óbvio que ele tem uma veia mais paganista, assim. E não é loucura nenhuma interpretar que a foto dele com uma camisa de maçom pode ser um endosso a ser aceita. Até porque, novamente, ele já se apresentou como alguém pagão. Mas o ponto desse bloco aqui que eu falei sobre a religião dos caras e tudo mais é o seguinte: não é sobre julgar a fé de ninguém, mas sobre observar a incoerência entre discurso, símbolo e prática. Não adianta nada a pessoa se afirmar cristã, dar lá um certificado de cidadão honorário pro Papa, mas não agir de acordo com a religião. A Amanda Vettorazzi, por exemplo, que, ela tem diversas fotos vestida de capetinha da Playboy e, tem coisa mais anti-religião, mais anti-cristianismo do que se vestir pro capeta pra ir no carnaval fornicar. Isso não soa como um uso político da coisa cristã? E tipo, ai, olha, eu sou cristão, mas não olha pra minha conta pessoal, não olha pra minha vida pessoal, hein? Não parece uma coisa dessa? Mas tem um outro ponto que eu queria comentar. Porque tem gente que comenta: ai, mas o MBL não se diz cristão, ele tem gente cristã. Me responde uma coisa, você que comentou isso. Se você tem um movimento com membros que usam a estética nacional-socialista, que foram reconhecidos por nacionais-socialistas, que falam sobre nacionais-socialistas como se estivesse apoiando, como se estivesse endossando essas ideias, esse movimento pode ou não ser considerado nacional-socialismo, mesmo se não tiver declarado claramente que eles são nacional-socialistas. Não me entenda mal, não distorce meu argumento. Eu não estou falando que o MBL é nacional-socialista. O que eu estou dizendo dentro desse exemplo é: se o movimento ele usa uma estética nacional-socialista, ele é reconhecido por nacionais-socialistas, ele trata sobre o tema de forma endossante, então ele pode ser analisado como funcionalmente alinhado a essa ideologia. Os movimentos políticos não são analisados pelo que eles dizem, pelos seus discursos sobre ai, nós somos um movimento neutro, mas pelo que eles fazem, pelos símbolos que eles mobilizam e pelo público que eles tentam alcançar. E essas políticas que eu apontei no meu último vídeo sobre o MBL são políticas que estão tentando visar o público cristão. Se o MBL admitiu alguém que use símbolos cristãos pelo valor social deles, então você está admitindo que você está fazendo instrumentalização religiosa. Isso confirma e não refuta meu argumento. Quando os símbolos cristãos são usados sem compromisso com a estética que eles carregam, isso não é fé, é marketing político. Se um movimento usa de símbolo X, comenta sobre religião X, e tem membros que falam sobre religião X, não é errado você dizer que o movimento político em questão é de fato o movimento da religião X. E a pergunta que eu fiz no meu vídeo só se reforça e permanece: isso não seria uma tentativa de atrair o público cristão jovem conservador? Por fim, sobre eu ter chamado a MBL de libertário. De fato, é possível conceber que o termo libertário talvez não é o mais apropriado para falar sobre o MBL, não é mais tecnicamente preciso. Só que isso não invalida o meu argumento central. O MBL e a NRX, que eles estão relacionados, defendem a ideia de que o país deve ser gerido como uma empresa, com uma lógica de mercado, governança privada e rejeição da democracia tradicional. E eu te pergunto, essa coisa de lógica de empresa, de mercado, uma governança de um monarca, CEO, tá mais próximo de um nacionalismo ou de um liberalismo, libertarianismo? Um projeto político que subordina a própria nação. A lógica de mercado não é nacionalista, é gerencial, libertária, capitalista, liberal. Dizer que o MBL não é mais liberal hoje em dia, que veja bem, você está desatualizado. É simplesmente se negar a assumir as próprias ideias. Você quer defender a ideia libertária? Você quer defender a ideia de mercado? Ideia capitalista? Cara, beleza, defende. Só que assume. Para de se vender como um tradicionalista nacionalista. Para de usar o símbolo da monarquia. Assume a estética liberal, que é o que vocês são, porra. E pra você, seu desgraçadinho, que fala que ai, que vídeo mesquinho e moralista, vai tomar no cu, na moral, vai tomar no cu. No próprio vídeo lá que eu falei do MBL, eu falo que eu não sou cristão. Então até eu vir a público e falar: ai gente, eu me converti, eu encontrei Jesus Cristo e tudo mais, até esse dia acontecer, eu vou mandar gente como você tomar no cu. Porque pra pessoa assistir um vídeo que tem uma posição que ela odeia, que ela acha mesquinho, ignorante, moralista, e ainda vir comentar isso no vídeo, num vídeo que tem um comentário me corrigindo, na moral, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Você não liga pra moral, você não liga pra valor, pra honestidade, cara, beleza, sai do meu canal. No meu canal não é pra você, cara.
Sendo bem sincero, não é pra você. No final das contas, a discussão não é sobre Helltaker, não é sobre o mascote do canal, não é sobre oportunismo, não é sobre views, não é nada disso. É sobre honestidade intelectual. Ganhar dinheiro com a plataforma, falando sobre assuntos no hype, assuntos do momento, nunca foi o problema. Nunca foi o problema. O problema é ganhar dinheiro mentindo, ganhar dinheiro manipulando. E isso eu não faço. Tanto é que eu admito meu erro. Tanto é que eu coloco o comentário fixado me corrigindo. Só que as minhas posições, o que eu puder provar, o que eu puder botar na mesa, eu vou botar. O que eu achar que tá errado, o que eu achar que é imoral, o que eu achar que é contra meus valores, eu vou apontar no meu canal. E eu não quero saber se vai ser moralismo, se vai ser mesquinho, se vai ser oportunista. Eu não tô nem aí, eu quero que você se foda. Eu vou defender as minhas ideias, vou defender os meus valores, porque vender a minha alma, vender a minha opinião, vender meus valores, minhas crenças, porque senão eu vou ser oportunista, porque senão eu vou ser hipócrita, eu não faço. Isso eu não faço. Galera, isso aí, acabou o vídeo, falou!